irmãos, sejam bem-vindos a mais um Abacast. Eu me chamo Stefano e hoje estou aqui com o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Shabbat Shalom, prazer estar aqui estudando, a palavra do Senhor. E também nós estamos aqui com a apóstola Ivani, uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Seja bem-vinda, apóstola Ivani. Shabbat Shalom, é um prazer estar aqui estudando com vocês. Amém. E também nós estamos diretamente da Bahia, profeta, rabina Diana. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigado. Shabbat Shalom para todos e que a gente possa fazer um bom estudo, né? Um estudo bem proveitoso nessa noite. Hoje nós iremos comentar um pouco sobre a paraxá de Deuteronômio, que é a Shofetim. E se você puder, se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha. Se você puder também, nesse primeiro momento, de compartilhar, para que o YouTube entenda esse algoritmo e compartilhe com mais pessoas. Amém? Essa paraxá, ela está em Deuteronômio 16, verso 18, e vai até Deuteronômio 21, 9. A Haftará está em Isaías 51, 12, até o 53. 53, 12, se não me engano. 52, 12. E também nós temos na Brit Hadashah, Novo Testamento, nós temos em Mateus 5, 38 ao 42, 18, do 15 ao 20, também em Atos 3, 13, 26, também em Atos 7, do 35 ao 53, 1 Coríntios 5, 9 até o 13, 1 Timóteo 5, 17 e 22 e Hebreus 10, 28 e 31, até o 31. E então eu vou ler dar o início dessa primeira porção. Se você puder também, comenta deixe seu comentário tudo certinho, para nós respondermos vocês. Então, primeira porção, porção 48, Deuteronômio 16. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma de suas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e te julgarão o povo com um reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça, seguirás para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus que farás para ti. E não levantará para ti matzevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Quando eu lendo essa paraxá no início dela, eu lembrei de quando Jetro, ele deu esse conselho para Moisés, né? Que ele chega e fala assim: Moisés, separa entre vocês pessoas para cuidar de 1.000, de 100, de 50, de 10, para não sobrecarregar ele. E aqui me lembrou muito dessa, não lembro que porção que é. Jetro, né? Jetro, Êxodo, né? Êxodo. Isso. Que vai falar que ele vai chegar e falar assim: designem juízes e policiais, designará para ti cada um de suas tribos, em todas as suas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Então eu vejo que o Senhor estabeleceu, através, que deu como posso dizer, Moisés ouviu o conselho do seu sogro e dividiu as cargas, aonde estabeleceu líderes de tribos para julgar realmente como o Senhor julgaria. Para que só chegasse a ele, eu creio que só chegasse a Moisés, vamos dizer assim, situações realmente que fossem mais complexas. Que só ele, tipo assim, já passou por um ou já passou por outro, ele não conseguiu resolver, aí chegava
até em Moisés. E essa paraxá, ela dá o nome de juízes, né? Ela dá Shoftim, já dá o nome de juízes. E no verso 17, ele vai falar assim: não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito, ou qualquer imperfeição, porque isso é uma abominação ao Eterno teu Deus. Eu vejo também muita questão de como nós chegamos diante do Senhor, às vezes com as nossas próprias ofertas, não somente oferta em espécie, mas com a nossa dedicação na casa de Deus. Se Deus não vai aceitar qualquer tipo de oferta, ele vai falar aqui, ó, não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito, ou qualquer imperfeição, uma oferta de qualquer jeito, porque isso é uma abominação ao Eterno teu Deus. Porque eu vejo muito aqui, apóstolo, profeta, rabino, pastor, Carlos, Ele deu uma procurada, assim. A questão da motivação do coração, que o que motivava a pessoa de levar uma oferta com defeitos para Deus? O que levava... Eu paro para pensar e falo assim, o que poderia levar uma pessoa de entregar uma oferta ao Deus que tirou eles da terra do Egito, que vai falar várias vezes, de entregar uma oferta manca? E realmente era uma oferta manca, porque a oferta era em espécie um animal. Então eu penso, o que estava dentro do coração dessa pessoa, dessa família, para entregar uma oferta desse jeito? E a gente olha para o dia de hoje. Como que tem sido as nossas ofertas diante do Senhor? Né? Será que tem sido uma oferta manca? Será que tem sido uma oferta de qualquer jeito? Eu vou dar aqui porque está sobrando. Ou, eu vou entregar aqui porque o meu líder falou para mim entregar, porque se eu não entregar eu vou estar em pecado, alguma coisa. Então não é uma questão, a motivação do coração é outra. Mas aí a questão que a gente pode perguntar lá atrás. Sim. É justo isso? Então, quando a Paraxá fala no 16:20, procurem a justiça, apenas a justiça você perseguirás. Então, procurem a justiça no âmbito coletivo e apenas a justiça perseguirás. Então, é justo que você faça isso sabendo que você já aprendeu como é que deve ser a oferta? Eu sempre questiono assim, como Deus quer ser servido, como o Eterno quer ser adorado. Isso importa para a gente. Então, se a gente vai e apresenta algo que não está dentro do que foi ordenado, a gente não está perseguindo a justiça. A gente não está buscando, como eu anotei aqui, criar um ambiente de justiça. Quando você falou de Jetro, a gente realmente tem uma conexão lá atrás, porque a partir do momento que foi dividido os líderes, foi feito o Sanhedrim, os justos, ali quando estabeleceu os juízes, o ideal é que no meio do povo, assim, os sábios falam assim, tivessem para cada 3 pessoas um sábio da Torá. Por quê? Porque quando você tem no ambiente que você convive pessoas que conhecem a palavra, provavelmente aquele ambiente vai ser um ambiente mais justo, porque não precisa que um juiz venha intervir. Ali, nós estamos aqui em 4 pessoas, pelo menos uma teria condições de mostrar na palavra como deve ser feito o sacrifício, entendeu? Então, quando ele vai apontar várias situações e dar os mandamentos, é para que aquele ambiente, aquela sociedade, venha a ter um padrão elevado de justiça diante de Deus. E ser justo como? Justo mediante a palavra. Né? Submisso à palavra, vamos dizer assim, submisso à palavra. Então, importa saber como Deus quer ser adorado. Importa saber como eu vou entrar
diante de Deus? Como eu vou levar meus sacrifícios? Eu não posso fazer de maneira displicente. Eu não posso fazer da maneira que eu entendo que é bom ou que é certo. Muitas vezes o meu juízo, e a gente volta para o tema da Paraxá. Eu faço um juízo de valor baseado na estrutura que eu tenho hoje, onde eu convivi, a família que eu nasci. Então, o meu juízo de valor vai ser de acordo com a minha estrutura. Então, o que a Torá fala aqui é o quê? Nós temos que buscar a justiça e perseguir a justiça, mas a justiça que vem da palavra de Deus. Aquilo que o Eterno estabeleceu para aquele povo, entendeu? É porque é tão interessante você falando do juízo, que às vezes, realmente, às vezes o nosso o juízo de Deus não vai ser a forma que a gente acha que é o juízo. Isso. Porque às vezes a forma que, como você falou, da questão do contexto que a gente vive, questão cultural, questão influencia no julgamento. Influencia, a gente acaba julgando no nosso ponto de vista. Isso. E a gente tem que realmente ser julgado e julgar pelo ponto de vista de Deus, né? Como que o Senhor estaria vendo essa situação, né? Como você falou a questão dos sábios, né? De ter em volta das pessoas a questão de um sábio, porque ele vai abrir a palavra e falar assim, está escrito assim, assim, e ele vai ser, creio que, imparcial. Isso, o que eu acredito que com algumas paraxás passadas eu estava estudando sobre, assim, quando a gente dá um conselho e quando a gente dá uma opinião. Quando uma pessoa um membro do ABA vem até a apóstola e pede um conselho, ela não vai dar um conselho baseado no que ela pensa. Um conselho é baseado na palavra. A opinião, a gente dá opinião, dá pitaco, né? Lá na Bahia a gente fala pitaco, dá opinião. Qualquer pessoa pode fazer. Mas um conselho, quando a Bíblia fala, a multidão dos conselhos vem a sabedoria, porque o conselho é baseado na palavra. Então, ele vai buscar, dentro do entendimento que ele tem, da experiência que ele já viveu, porque quando Hebreus lá na frente, porque a gente vai ler Hebreus 10, mas lá antes de Hebreus 10, lá no 5, fala, né, que a gente tem que ser treinado na palavra para adquirir fé e discernimento do bem e do mal. Então, esse treinamento requer experiência e requer estudo da palavra. Então, um conselho de um sábio, um conselho de um pastor, um conselho de um líder não pode ser baseado no conhecimento de mundo que ele tem, não pode ser baseado no juízo de valor que ele tem individualmente, tem que ser baseado na palavra. E aí a importância de quando a gente vem para Jesus, de quando a gente vem para Cristo ou começa a estudar a palavra, a gente se debruçar na palavra para entender qual é a cultura do reino. E cultura no sentido, o que é que eu vou cultivar a partir de agora? O que é que eu preciso cultivar na minha vida, no meu dia a dia, no grupo onde eu convivo, vamos dizer aqui, na comunidade do ABA. O que é que vai ser a cultura do ABA? É o que as pessoas do ABA cultivam. Então, nós temos que ter esse cuidado de pensar que o nosso juízo de valor, dependendo de onde você está na Terra, você vai mudar de acordo com o povo, com a cultura. Mas a palavra, ela não muda. Então, você vai fazer o que a gente fala, né? Uma conversão mesmo, né? Você vai conversar, você está seguindo um caminho. Se você não segue o caminho da palavra, não foi criado na palavra, você vai fazer uma conversão. Você vai mudar a direção para aqueles que são os mandamentos e os juízos do Eterno. A justiça do Eterno, não a nossa justiça própria. Quero só fazer um comentário aqui sobre Malaquias capítulo 1, verso 6. Ele traz uma palavra assim, muito forte em questão de honra. Porque quando a gente fala de oferta, de dízimo, você sempre vai pensar no livro de Malaquias como oferta relacionada a dízimo e oferta mesmo, né? Mas Malaquias, ele começa aqui com honra. Ele fala, no capítulo 1, verso 6, o filho honra o pai, o servo seu senhor.
Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. O verso 8 fala assim: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Então, tudo que você vai oferecer no altar, o nível que você oferece vai falar da expressão da honra que você tem. Porque se eu honro meu pai, é o que nós estávamos falando ainda agora há pouco sobre a identidade, você saber quem é o seu pai, o que você vai fazer por ele, não pelo que ele tem a oferecer, não simplesmente por ele ser o seu pai. Você honra o seu pai por quem ele é. Aqui a gente vê uma desonra total quando você oferece qualquer coisa, quando você oferece qualquer tempo, quando você, até mesmo o sacrifício, quando você faz de qualquer jeito. Você não se prepara para aquilo. Você desrespeita todo um formato. Você falando da cultura. Se eu criava gado numa terra e agora eu vou passar a cultivar ali uma hortaliça, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é arrancar as ervas daninhas, arrancar tudo aquilo que antigamente eu tinha. Eu plantava o capim para o gado. Ter que remover tudo para começar uma nova cultura. Quando nós vamos para o reino, nós precisamos saber qual é esse princípio, qual é a cultura desse reino. Estudar sobre isso. E hoje, o que eu vejo é a falta do estudo da palavra. Falta de saber. Interessante falar, né, sobre isso, a questão de que, lá em Malaquias, né, fala sobre a questão de que o povo estava oferecendo esses animais com defeito. E aí, lá na porção de Rê, logo no final, fala sobre essa questão, né, de oferecer, de ter esse cuidado. E na porção de Ekev, eu achei interessante, o que para mim destacou na porção de Ekev é você observar os pequenos mandamentos, que seriam os pequenos mandamentos, assim como se observa os grandes. Ou seja, você ter cuidado com a palavra do Senhor. Quando fala assim que essas pessoas estavam oferecendo esses animais coxos, esses animais com defeito, eu creio que esses animais ainda sim eram primogênitos. Mas o que ficava mais em evidência era, não, tem que separar o primogênito. Não, está aqui o primogênito, vou separar. É isso que vai ser entregue. Só que o cuidado, esse zelo, de justamente observar se tinha defeito, se era coxo, né, de como que estava, esse cuidado passou tipo assim, não teve mais esse cuidado. E é onde você falou sobre a questão de ter o cuidado com a palavra do Senhor, de estudar, é justamente essa questão do embasamento, de você ter esse cuidado com a palavra do Senhor. E aí é onde tem uma linha muito fina entre você fazer por amor a Deus e você fazer por justamente a questão de praxe. Eu vou fazer porque é de praxe eu fazer. Tá aqui, por exemplo, esse é o primogênito, esse é o meu dízimo, essa é a minha oferta. Pronto, eu entreguei, está entregue. Mas qual que é o significado disso? Qual que é o objetivo, qual que é o sentido? A profeta Diana falou sobre essa questão do sentido, né? Sentido, quando eu lembro de a questão do sentido, eu lembro de vetor, né? E o vetor, ele tem um objetivo. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a finalidade? E uma coisa que eu venho raciocinando sobre, né? É justamente essa questão das ações. Por exemplo, se eu estou aqui no ABA e eu venho, a intenção que fica evidente bom, eu venho para adorar o Senhor. Mas eu chego aqui e vou fazer graça com meu irmão, eu vou ficar à toa, né? Vou ficar fazendo piada. Então, o meu objetivo, bom, ele deixa de existir. Logo, a minha obra é morta. Bom, então se você não está fazendo algo que você diz que é para Yeshua, todavia seu coração está distante disso, a sua obra é morta. Mas a gente vamos voltar para o tema da justiça. Não, tá, ok, vamos lá. Você está em Ekev, né? Não, eu estou em Ekev, passando por Rei, mas, ok, aí aqui, né, vem aí fala assim, ó, não sacrifice a Adonai seu Deus, um boi ou ovelha que possua algum defeito ou imperfeição. Boi, a gente já estudou assim, o boi é o quê? O seu serviço, a sua força. Entendeu?
Você vai pegar aqui e é bom você fazer esse link. Então, aí é onde entra o que você está falando. Por isso que eu estou falando. O que é que você vai apresentar diante de Deus? O que depende de você, o seu esforço é o boi. E a ovelha é o seu destino. É o seu destino, é o cordeiro. Por que a ovelha? Porque a ovelha depende do pastor. Você, como boi, você vai vir para Deus com o seu esforço, o seu sacrifício, o que você coloca diante dele. Mas para cumprir o quê? O destino, que é você como ovelha do pastor. Como aquele que vai receber de Deus a proteção, a bênção, né? Eu estava aqui vendo que Samson, ele fala, né? Que nós temos que ser íntegros para com Deus. Íntegro para com Deus, com o seu dono e para com o seu pastor. Então você, quando ele fala aqui, não sacrifiquem a Adonai seu Deus, um boi ou ovelha que possua algum defeito ou imperfeição. Ele está falando de quê? De integridade. Nós temos que ter integridade em tudo que a gente faz. Se apresentar sem estar faltando parte. Isso, buscar que as nossas atitudes diante do Eterno sejam íntegras. Por isso que eu faço o caminho da justiça. E tipo assim, cuidar para que durante o caminho que você está percorrendo na sua fé, você não prejudique ninguém para chegar até o seu objetivo. Nem ao Eterno, nem aos sacrifícios ao Eterno, nem ao reino, nem ao seu irmão, entendeu? Então a gente vai, quando a gente puxa assim para o tema da Paraxá, ele vai falar de quê? Da integridade que você tem que ter no seu caminho. E aí a gente pode citar Tamar, né, que foi Tamar naquela situação, né, que foi até acusada, né, pelo próprio Judá, até ela mostrar os presentes que ele tinha dado a ela. Ela, em momento nenhum, acusou ele. Ela esperou a hora e fez tudo de uma forma com integridade, para não prejudicar Judá. Ela apresentou no momento certo, né, as provas, ela fez. Então, a gente precisa puxar, eu queria puxar para esse lado, por quê? Porque aqui fala assim, designem juízes e oficiais para todos os seus portões, que Adonai seu Deus dá a você, os seus portões. Você. Eu estava tentando lembrar hoje mais cedo, assim, para falar para a apóstola, né? Os portões, eu só lembrei, que eu tenho certeza, assim, que é a boca, é a visão, é a audição. Por quê? Você coloca juízes nesses sentidos para que o que entre não venha prejudicar o seu templo, o seu tabernáculo. Para que o que você aprenda, o que você veja, não venha deturpar o seu juízo, não venha desviar você do caminho. E essa paraxá vai muito nisso, em você trilhar um caminho de justiça no seu dia a dia. Seja na hora de estar na igreja sacrificando, seja na hora, como ele fala aqui no 17:8, caso surja junto ao portão da cidade um caso de difícil julgamento concernente a derramamento de sangue, de uma ação civil, uma ofensa pessoal ou qualquer outra questão controversa, aí o que é que ele fala? Vão ao lugar escolhido por Adonai e apresentem-se aos sacerdotes, que são levitas, e ao juiz encarregado naquele momento. Consultem a opinião dos outros para chegar no veredito. Então, hoje é muito importante isso. A gente compartilhar, para a gente não tomar decisões precipitadas. Quando é uma coisa simples, como o Stefano falou, se pode resolver, está aqui, tem um grupo, seja jovens, conhece a Bíblia, não, eu sei onde é que está sobre isso aqui, mostra na palavra, já veio, já orientou, já deu o conselho, sabe? Mas se é uma coisa complexa, vai diante dos juízes ou do sacerdote que sabe, ou aqui eles falam os levitas, porque os levitas eram responsáveis por ensinar a Torá.
Então, diante das pessoas que conhecem a palavra, conhecem a lei, para orientar como vai agir. Mas aí é bom a gente puxar para esse lado, assim, sabe? Para não ficar uma coisa só, vamos dizer assim, vinculada a um passado onde existia um tabernáculo, onde existia o sacrifício, entendeu? Aí eu queria fazer esse link para a gente lembrar da gente que o touro que a gente sacrifica é o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa ação, é o que a gente traz, nosso esforço, né? E o cordeiro é a gente como ovelha diante do Eterno, né? A gente como ovelha, como aquele que depende. Então, se você vê que um caminho, você precisa alcançar o objetivo, mas naquele caminho que você está indo, você encontrou alguma irregularidade, ou você vai prejudicar alguém, ou você vê que não é um caminho de integridade, você tem que abrir mão do objetivo. E buscar outra chance para fazer da forma correta, ou então renunciar mesmo àquilo, porque a gente precisa fazer com que o nosso caminho seja um caminho justo, um caminho de justiça. E fazer um caminho de justiça não diz apenas sobre o que a gente precisa. Fala também sobre como a gente vai impactar na sociedade, né? Sobre o coletivo, sobre onde nós estamos, né? Eu não posso sair atropelando todo mundo para chegar no objetivo que eu quero chegar. Mas podem continuar, viu? Não. Ele chega, parou, não fica assim parado. Eu só queria fazer o link, é porque eu queria aproveitar seu link para trazer. Eu sei como é que é. Trazer para cá, porque às vezes as pessoas me perguntam muito assim, quer ver assim, o touro, a ovelha, aí pensa o animal só. E como eu vi que Rabino Samson fez esse link da questão da integridade, porque aqui está falando como se fosse o sacrifício em si, né? O ato. Mas aqui, quando a gente vai trazer para hoje, está falando de quê? Integridade. Você tem integridade, ser verdadeiro naquilo que você faz. Como é que fala? Você não vai verificar aquilo que está escrito, trazer para a prática. Trazer para hoje. Você estava falando sobre isso, né? Da maneira prática como é que você palavra. vai ler a palavra hoje e trazer para o seu dia a dia? Você precisa ter integridade. Se você está trazendo, Diana, eu estou trazendo uma caneca para você de água. Pronto, uma caneca de água. Não vai ser uma caneca vazia, sem água. Ou então vai usar aquele joguinho de palavra para dar. Então você tem que ser íntegro naquilo que você faz para Deus e também para o seu próximo, entendeu? E você falando a questão da integridade, logo no começo vai falar os juízes de cada tribo, né? Eu vejo que a pessoa que iria julgar, ele tinha que ser uma pessoa íntegra. E a sua conduta, eu creio que o estilo, se ele tinha um estilo de vida, quando Moisés chama e estabelece ele, se ele não poderia colocar a integridade dele em jogo, em dúvida. Em dúvida, não podia ter dúvida. Não podia, porque se colocasse em dúvida, as pessoas não iriam mais consultar ele. Né? Não iria mais chegar e falar assim, aquele líder daquela tribo tal não... Eu lembro que eram escolhidos os melhores. Eles escolheram, né? Eles apontaram quem é aqui, que é uma pessoa que tem, vamos dizer assim hoje, né? Tem um bom comportamento, que as pessoas reconhecem como sendo uma pessoa sábia. Porque muitas vezes eu me acho. Eu posso me achar a Coca-Cola do deserto, né? Eu me acho boa, não sei o que e tal, mas passo. Mas a comunidade que eu vivo não reconhece. E isso importa. O testemunho importa. Eu sei que tem aquela música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas o testemunho importa. Quando Josué foi escolhido por Moisés, o Eterno falou que o povo confirmaria, o coração do povo, a liderança de Josué. Então, quando Moisés também pediu para apresentar os líderes, né, que eram de 50, de 100 e tal, ele deu alguns parâmetros, e um deles é que fossem reconhecidos como anciãos, como sábios. A gente vai ver lá em Reis, quando Samuel, eles pedem um rei
a Samuel, né? Pedem para instituir um rei. Eles falam, seus filhos, fulano e ciclano, que eu não lembro o nome agora, seus filhos não seguiram o seu caminho. E então nós precisamos que você levante um rei sobre nós, porque você já está idoso. Então, existe a importância, sim, do reconhecimento. Porque a liderança não é só a imposição. A liderança eu vejo assim, como algo que puxa, que você vai arrastar também pelo exemplo, né? Por isso que precisa ter esse padrão. Eu creio que esse reconhecimento, ele converte em autoridade, né? Muitas vezes, quando nós falamos em reconhecimento hoje, assim, no dia a dia, parece uma coisa de vaidade. Mas esse reconhecimento, ele, na verdade, ele remete à autoridade. Você passa a ter autoridade naquele território quando as pessoas reconhecem você. Então, se você não é reconhecido, você não tem autoridade ali. Pode ser. Porque a gente estava até comentando na semana passada, quando o profeta Samuel vai chegar até a casa de Jessé, lá da colina vão falar assim: ei, profeta, é de paz a sua vinda? Mas o profeta não precisou falar. Creio que ele só apareceu só a cabecinha dele na colina, assim. E já viram que era o profeta com o cajado lá e tal. E hoje, nós estudando a Torá, eu, o Carlos, o Arthur e outros jovens da igreja, eu vejo que o nosso posicionamento, eu falo de mim, ele mudou muito desde quando eu cheguei no Abba School. Tem ainda coisas para mudar, só que hoje, se eu estudando a Torá, as pessoas vêm até mim e perguntam algumas coisas que estão até questão das tribos, só que as pessoas estão te colocando num lugar nessa altura? Não. Na medida que eu vou deixando de viver para mim, mas sim viver para ele, começam as coisas a acontecer na minha vida. Só que eu tenho que entender o seguinte: agora eu estou sendo visto e as pessoas têm de mim uma referência. Aí eu olho para mim dentro do externo e falo assim: o que as pessoas estão vendo? Eu creio que seja um pouco dessa integridade que a gente está comentando aqui agora, da pessoa chegar e falar assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ah, tá, mas chega no final do culto, você está brincando, você está zoando, você está... Seu comportamento não condiz, né? Não condiz com que... Aí a pessoa não vai dar credibilidade na palavra. Isso. Porque não vai dar falar assim, no profeta, desculpa. Hoje vai falar assim, tá, mas... né? Tá meio duvidoso. Poderia falar sobre você está sendo lido pelo que você lê, né? Dentro da igreja, aquilo que você lê, o que você estuda, as pessoas vão olhar para você e vão ler se é verdade ou não, porque eu vejo que tudo que nós estudamos, nós vamos refletir aquilo que nós estudamos. Se eu estou estudando tanto, mas eu não estou refletindo aquilo que eu estou estudando, tem algum problema. Qual é o sentido? Qual é o propósito? Se aquilo não está sendo verdade. Eu entendo que a Torá, ela nos checa. Então, aonde eu chegar, o que eu achei interessante demais na Torá, no Gênesis 1, quando ele fala, haja luz e seja luz. Achei isso fantástico. Porque não adianta eu só falar da luz, se eu não começar a refletir essa luz. Então, não fez diferença? A gente fala assim que tem três coisas que nós devemos ter cuidado, que aí a gente vai falar lá na frente, né? Não sei se alguém vai falar da cidade refúgio, que é estabelecer caminhos retos, não distorcer o juízo e não favorecer algumas pessoas. Que são 3 cuidados que a gente tem também que ter para estabelecer esse caminho, esse lugar de justiça no meio do povo, entendeu? Esse ambiente de justiça. Porque quando a gente vai julgar, eu sempre falo, a gente julga o ato, a gente não julga a pessoa, a gente não vai com preconceito. Então, a gente não pode favorecer alguns em detrimento de outros. A gente tem que estabelecer esse caminho reto e não causar, né, como é que eu vou falar, dúvida sobre o juízo, sobre os juízos do Eterno, porque existem regras, existe como, por isso que é importante aqui a gente vai ler, se a gente leu a Paraxá, a gente vai ver várias situações de guerra, situações
que fala, né, do casamento, da pessoa que casou e está recente e tal. A gente vai ver algumas situações que uma coisa importante que eu acho interessante falar aqui, sobre, a gente fala assim, a permissão de ter um rei sobre Israel. E nós vemos que, quando ele fala dessa permissão, ele vai colocar restrições para um rei que não tem para um cidadão comum. O rei, por causa do risco dele de cair no orgulho, de cair na vaidade, né? Ele tem restrições que uma pessoa da comunidade ou um líder até não vai ter. Ele não vai precisar seguir algumas leis. Então, quando a gente vai discorrendo essa paraxá, ele não vai assim falar, tipo assim, o recorte não é só literalmente tirar aquela, como o do rei, não pode ter vários cavalos. Deixa eu ver onde é que está sobre o rei aqui, né? Eu não lembro aqui onde é que está o... Na segunda porção, na segunda parte aqui, né? Fala para não multiplicar os cavalos, né? Para não voltar ao Egito, né? É no 17, né? No 17 inicia no 15. Aqui, no 18. Quando ocupar o trono do seu reino, ele deverá fazer para si mesmo a cópia da Torá em um pergaminho, a partir da cópia usada pelos Kohanim e Levim, que é os levitas. Essa cópia deverá permanecer com ele, e ele lerá todos os dias da sua vida para aprender a temer Adonai, seu Deus, e guardar todas as palavras dessa Torá e estas leis cumprir. Acho que deve estar em cima, né? É proibido escolher um estrangeiro, alguém que não seja parente. Entretanto, ele não deverá aqui adquirir muitos cavalos. Está no 16. 17 e 16. Muitos cavalos, visto que Adonai disse a vocês para não voltarem por aquele caminho outra vez. Da mesma forma, ele não deve ter muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, e não deve possuir quantidades excessivas de prata e ouro. Então, isso aqui é específico para o rei. Por quê? Para proteger ele do orgulho e evitar que ele seja injusto com o povo. Porque uma pessoa que o orgulho sobe, a gente vai ver lá na frente, né? O exemplo de Saul, que sobe o orgulho, entra nele a teimosia, desobediência. A desobediência. E um dos mandamentos que o rei tinha, que era destruir a memória de Amaleque, ele não destruiu. Aí ele caiu. Então ele acabou não cumprindo aquilo que foi feito, que o Eterno levantou ele para fazer. Então, quando a gente vai ver muitos mandamentos, é porque para proteger aquela pessoa que está naquela posição de si mesmo. Isso, eu ia falar. Aí a gente vai, né? Você estava esperando uma brecha, eu ia falar. De si mesmo, porque a gente vai proteger os outros? Não. São os nossos olhos, né? É a nossa boca, é o que a gente ouve. Então a gente vai e coloca guardas ao redor da gente. A gente fala cercas e limites. E o que a Torá é. Limites, cercas para proteger a gente. E também eu vejo assim a questão de assim, proteger ele e proteger o povo da tirania. A fonte de justiça não é ele. A fonte de justiça é o Eterno. Isso. Ele é um canal para que flua, né? Ou seja, se ele está ali, bom, ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa que está ali, bom, com reconhecimento e com autoridade de que é capaz para exercer o mesmo. Só que o que acontece? Se ele tem essa questão do orgulho, ele se volta para si. E ele não é fonte. Ele não é essa fonte. Ele tem que estar submisso. Ele tem que estar submisso. Então, quando ele como é que fala, envolto, né, por essa questão do orgulho, eu vejo que ele perde essa autoridade, né? Aí você vai para 1 Samuel. Você está falando daqui, você lembra que 1 Samuel, quando Deus fala... Avise a eles que o rei que eles estão pedindo vai cobrar 10% do que eles produzirem, vai pegar as filhas dele para trabalhar no seu campo, tal. Por quê? Porque eles não pediram, lá em 1 Samuel, um rei
dentro do que o Eterno permitia, que era um rei que estava também debaixo das leis da Torá. Eles pediram um rei que julgassem eles. Então, não era Deus mais que eles queriam ser julgados, não era mais por Deus. Eles pediram lá em 1 Samuel um rei que julgasse eles. Então, esse foi o problema. Não é porque eles pediram um rei que Deus falou, eles me rejeitaram. Porque aqui, em Shofitim, a gente vê que era permitido. É expresso, né? Que é permitido. Vai acontecer quando isso for acontecer. Mas tem que ser dessa forma e o homem que Deus escolher. Não um homem que o coração deles desejasse. E o que aconteceu com Saul? Saul foi escolhido, verdadeiramente. Mas ele cedeu ao desejo do povo. Ele foi além. É aquela coisa que às vezes, a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente está gerando algo para Deus, seja lá um ministério, seja uma obra, e a gente passa dos limites. A gente esquece que o dono é o Eterno. E começa a governar sobre aquela coisa como se fosse nosso. E aí vem o nosso juízo, não vai o juízo de Deus, entendeu? E aí a gente erra. Aí seja filho, seja ministério, seja pessoas, né, que estão debaixo da nossa liderança. Seria o amigo do noivo que se apaixonou pela noiva. Isso. Foi colocado ali para cuidar da noiva, para preparar, para contar, para ensinar sobre o noivo. E aí o noivo sai da cena. E confia. E aí ele passa a ser o protagonista, o principal. Aí ele se apaixona. Aí ele passa a ser o noivo. Ele quer o lugar do noivo. Sim. Se a gente olhar hoje para a igreja como a noiva, tem muitos pastores se apaixonando pela noiva. É isso aí. E aí começa a estabelecer doutrinas, mas são as doutrinas que não estão relacionadas à palavra. E aí aqui dentro os juízos, porque começa a julgar o que é melhor para o relacionamento dele com as pessoas, não o relacionamento de Deus com as pessoas. E a gente tem que ter em mente que a gente tem que preparar pessoas que sejam treinadas na fé para ter o discernimento do bem e do mal dentro da palavra. Não um juízo de valor que outra pessoa passou para ele. É o que o Eterno instituiu. E isso é uma questão tão delicada que a maioria das pessoas que já foram crentes se decepcionaram com a liderança. Porque não vê a liderança como liderança, mas sim vê a liderança como Deus. Como Deus. Tira e aí, o foco de Deus e põe o foco se na frustra liderança. com o Eterno por causa de quem deveria apresentar o Eterno a eles. Mas apresentou o quê? A sua humanidade. Isso. Aí se frustra com a pessoa, só que confunde. Eu sempre falo, se nós sabemos o nosso propósito, a gente não vai desistir porque se decepcionou com pessoas. A gente pode até corrigir a rota, fazer de outra forma, trabalhar com mudar pessoas de lugar, ou até nosso lugar, a forma de trabalhar, tal, dependendo de como for, mas o propósito é o propósito. Eu sei o que eu vim fazer. Se eu sei o que eu vim fazer, eu vou fazer o que está estabelecido, o que Deus pediu para eu fazer. E olha só, o embasamento dessa questão que nós estamos falando, né? Aqui, logo no início da porção, no 21, diz, né? Não plantarás para ti nenhuma Asherá. Asherá, que é uma árvore, né? Árvore frondosa, a Acera. Frondosa, né? Que é idolatrada pelos pagãos. Ou seja, uma árvore é comparada a uma pessoa, né? Isso. A um ser humano. Ou seja, não estabeleça diante de ti uma pessoa que é idólatra. Mas como identificar, né? Bom, aqui o Senhor, ele está chamando essas pessoas capazes. E aí ele vem que nem a árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. Não levantarás para ti Matsevá, porque o Eterno, teu Deus, odeia. E essa questão aqui da Matsevá, né? Um altar pagão feito de uma só pedra. Quando a gente fala de pedra, eu creio que estamos falando de fundamento. Então, não levante sobre si essa questão do fundamento errôneo, né? Que não leva para o Eterno, e sim leva justamente essa questão da idolatria. E, infelizmente, né, o que nós estamos comentando é sobre isso, de ter essas pessoas plantadas no altar do Eterno,
pessoas que têm essa figura de idolatria, que não estão concentrando a questão da palavra, mas sim estão concentrando seus desejos, seus valores, estão se esquecendo da palavra do Eterno, afastando o seu coração e o coração de outras pessoas. E isso é tão interessante, né, que a porção ela versa sobre isso. O que acontece? Quando ela diz aqui, né, juízes e polícias, né? Quando eu li sobre isso, eu falei, cara, tá, vamos lá. Essas pessoas, juízes e polícias, são pessoas que, pelo menos no natural, bom, são pessoas que passaram por um concurso árduo. Então, são pessoas capazes de exercer tal coisa. Bom, elas foram nomeadas, mas, enfim, passaram por um processo, por estudo. E aí, essas pessoas que o Eterno estabeleceu são pessoas que, como é que fala? São pessoas de base. Essas pessoas têm que ser base. Né? Porque... Você fala os juízes e os policiais, né? Isso, os juízes e os policiais. Então, o que, assim, nessa primeira parte, uma das coisas que eu acho interessante é que o Senhor, né? Aí eu volto, né, na questão da porção de rei, porção de rei, vem trabalhando esse processo, porque uma coisa que eu achei interessante. É uma continuidade, né? Na porção de rei, na terceira porção, o Senhor permite que se faça prova dos filhos, levantando-se profetas com sinais e prodígios. Ou seja, não é qualquer tipo de prova. É para saber realmente quem são essas pessoas que serão bases. E aqui ele já vem e começa a estabelecer. E outra questão que eu achei muito interessante da questão dessa porção é que há quanto tempo, né, isso aqui foi escrito? E nós vemos isso aqui hoje na nossa Constituição. Nós vemos aqui hoje no nosso sistema administrativo. Porque, por exemplo, quando fala, né, que o juiz... Quando eu li primeiro a Constituição do que a Torá. Porque eu estudava, né, antes para concurso, essas coisas. Mas quando eu li aqui, eu falei, cara, que massa. Sim. Parece que eles tiraram o embasamento deles, né, de organização administrativa e de Estado e daqui. Muito inspirado, Daqui, porque quando você fala, né, por exemplo, o juiz, ele não tem que conhecer as faces, né, da outra pessoa. Tem tá que falando do princípio da imparcialidade, como é que fala? Que o juiz ele tem que ser imparcial, porque senão ele não é competente. Isso está no direito, está escrito. E é interessante assim, a pessoa ela fala, por exemplo, né? Eu não creio na gravidade. Mas por mais que você não creia na gravidade, se você pular de um prédio, ela vai existir fora da sua crença. Não tem como. Então, você vai morrer sem crer. Você querendo ou não, ela vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá. Então, quando a pessoa fala assim, eu não creio em Deus. Tá, mas no seu Código Penal, você está submetido ao governo do Senhor de um jeito ou de outro. É isso. Eu também coloquei aqui, no caso, o juiz julga dentro do reto juízo e os policiais não podem distorcer o juízo, né? Então, a gente tem que... Aí, quem é que não vai poder distorcer? O indivíduo. No coletivo, quando a gente fala, é para julgar o povo. A gente tem que sempre ter em mente, assim, que tem a figura da nação e tem a figura do indivíduo. Aí, quando nós temos... isso os sábios falam, né? Que quando tem metade mais um de pessoas iníquas, aí a gente vai entrar naquele outro do iníquo, quando a gente entrou aqui, né? Aqui, algum homem comprometido, aí vai falando de algumas coisas, aí a gente vai sempre ver o quê? A cidade é julgada também. Vai ver lá o caso de Sodoma e Gomorra, outros lugares que você... no caso de Nínive, que recebeu o decreto, mas conseguiu, né, reverter, recebeu a sentença, mas conseguiu reverter porque se arrependeu. Então, a gente não pode, tipo assim, eu estou aqui porque eu estou debaixo da cobertura da igreja, tal, não sei o quê.
sou parte do corpo, vou dar uma desviada aqui no meu juízo, né? Vou perverter um pouco o juízo, não vai dar nada para mim. Não. Porque se a maioria perverte o juízo, a cidade se torna culpada e é condenada. E aí a gente vai ver por que muitas vezes pessoas boas estão em lugares errados e sofrem. Sofre junto com o pecado da nação. E aí a gente entende por que Deus fala muito, a palavra fala muito da gente orar pelas autoridades, buscar, né, o bem da terra onde a gente está, porque não adianta eu ser a Coca-Cola no deserto sozinha num lugar onde reina a iniquidade. Eu tenho que trabalhar e pedir a Deus para trazer pessoas boas para aquela terra, para mudar as ações, ensinar os mandamentos, trabalhar para que o ambiente que eu estou seja o mais justo possível, para que no coletivo a gente receba essa bênção e tenha esse ambiente de justiça. Entendeu? Você falou a questão do Samuel de Saul. 1 Samuel 12 vai falar assim: Samuel disse a todo Israel: eis que eu fiz tudo que vocês me pediram para fazer. Eu pus um rei sobre vocês. O que eu entendi aqui? Porque eles pediram um rei, porque era o juiz de Deus que estava sendo respeitado. Porque eu vejo, se o juiz de Deus não tivesse sido respeitado, não teria motivo dele pedir um rei, deles pediriam um rei. Então, o juiz de Deus estava aqui como se fosse um trilho. Só que eles queriam que o juízo se dobrasse nas vontades deles. No sentido de, tipo assim, tem como... você vai ver lá no início, no 8, você vai ver isso mesmo. Aí você vai ver, tipo assim, é muito forte, ou vamos levantar um rei, não sei o que. Um rei que julgue as nossas causas. Isso. Aí nessa questão que ele pede... Cadê aqui? É o 8. Aqui, ó. Eis que o tipo de decisão que o seu rei tomará. Ele tomará os filhos de vocês, designará para cuidar de suas carruagens, para serem seus cavaleiros e seus guardas. Aí vai passando aqui. Ele tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Ele expropriará seus campos, vinhas e olivais, o melhor deles, e o entregará a seus servos. Ele tomará seus servos, homens, mulheres, seus melhores jovens e seus jumentos, e o fará trabalhar para ele. Aí ele vai discorrendo. Aí, quando essas coisas acontecerem, vocês chorarão por causa do seu rei, o qual vocês mesmos escolheram. Aqui eu estou no 8:16, se não me engano, a partir do 16. Contudo, quando acontecerem essas coisas, Adonai não responderá a vocês. Entretanto, o povo recusou a ouvir o que Samuel falou e disse: não, nós queremos um rei sobre nós, para que possamos ser como todas as nações, com o nosso rei para nos julgar. Aí ele tira o lugar do eterno de justo juiz. Entendeu? Para nos julgar, cadê o coisa? Liderar-nos e lutar nossas batalhas. Por isso que o Eterno fala que eles rejeitaram. Porque quem foi que liderou as batalhas para o povo? Foi o Eterno. Quem entregava os inimigos na mão do povo era o Eterno. Quem dizia, pode ir, que eu entreguei seus inimigos nas mãos de vocês, era o Eterno. Ou dizer, não pode ir. Quem é que julgava? O Eterno através da Torá. Sim. Então eles pediram, né? Eles pediram outra pessoa. Porque eles poderiam pedir um líder. Porque eu entendo aqui na Paraxá de Shofitim, qual é a permissão que eles têm? Pedir um rei como líder, debaixo da autoridade do Eterno, escolhido pelo Eterno, e dentro das leis da Torá. É tanto que ele tinha que copiar e escrever e ter uma Torá para si, para não se desviar. Então, não seria o rei que ia julgar o povo. Quem ia continuar julgando o povo era o Eterno, cada lei.
A palavra. Quem ia continuar liderando, dando as batalhas, vitória nas batalhas, quem ia levar a honra, a glória? O Eterno. Aqui em 1 Samuel 8, você vai ver que eles pedem outra coisa. E aí as pessoas às vezes confundem, o pessoal me questiona essa diferença. Se é permitido, porque lá foi como se fosse um pecado. E Deus falou, eles me rejeitaram. Então, eu acho assim, essas nuances da palavra, é bom a gente ter o fundamento. Quando a gente estuda a Torá e a gente entende o princípio, não apenas a história, né, literal, você vai conseguir ler toda a Bíblia e vai entender por que em alguns momentos parece que a palavra está se contradizendo. Porque ali parece que contradisse, né? Porque aqui permite, lá na frente, em 1 Samuel, Deus condena. Você leu aí a questão que o povo rejeitou a Deus, né? Aí no 15, vai falar assim, 15, 23. E como você rejeitou a minha palavra, a palavra de Adonai, ele também te rejeitou como rei. 15 e 23. Porque a rebelião mesmo. Com o pecado de feitiçaria... Foi porque ele não destruiu Amaleque. Isso. Porque ele não foi... Aí volta aqui no que você leu aqui no 8, né? Que eles rejeitaram a Deus e por conta do pecado dele, o Senhor rejeitou ele. Isso. Rejeitou ele. Porque o rei tinha, segundo os sábios falam que o rei tinha que destruir a memória de Amaleque e construir o templo. Então, uma das missões de Saul era destruir a memória de Amaleque da terra. Aí, quando ele foi, ele não fez. Ele ficou, né? Pegou algumas coisas e tal, e ele disse que ele não fez. E Samuel teve que repreender ele por isso. Aí, como ele não fez isso, foi uma rebeldia. Ele não cumpriu a palavra. Ele não cumpriu a palavra para que ele foi levantado. Ele cedeu ao desejo do povo. Olhou, se não me engano, vai falar assim que eles separaram alguns touros, os melhores gados, tal, e dizendo que era para levar para fazer sacrifício para o Eterno, tal. Só que Deus, a palavra era clara, e tinha que eliminar a memória de Amaleque da terra, entendeu? Aí você vê a questão, como a apóstola estabeleceu aqui, um trilho, que eu vejo que o próprio Deus, ele coloca nós dentro desse trilho, e tudo aquilo que nós fizemos de errado ou fizer de certo, dentro do trilho, tem um respaldo. Tem a correção. Se errou, ele vai te colocar porque você errou dentro do trilho. Eu acho que quando nós saímos do trilho e a gente erra, não tem como o Senhor respaldar. Não tem como ele falar assim, não, cara, você decidiu sair e eu tenho que te julgar, porque eu vejo muito assim, que o Senhor, ele vai nos julgar pela lei. Pela lei. Porque a gente fala assim, a gente está debaixo do tempo da graça e tal, só que o Senhor em todo momento, ele vai nos julgar pela lei. É porque a lei, como se fala, né? Você fala, a lei tem princípios. Sim. E tem fundamentos. E não é a partir de Êxodo que existe esses princípios e fundamentos. A Torá é a partir de Gênesis. Então, quando nós estudamos os fundamentos, não estudamos apenas a lei mosaica, como é falado. E isso aqui é o caminho, como fala assim, eu falo para as pessoas assim, é o caminho que a gente vai trilhar para moldar o nosso comportamento. A maneira que a gente vai se relacionar com o Eterno e com o próximo está dentro da Torá. Então, os fundamentos estão dentro da Torá. Quando Yeshua vem, ele vem cumprir esses fundamentos e trazer uma revelação mais profunda. Ele não vem cancelar nem tirar, ele vem aprofundar esses fundamentos. Por isso que quando Carlos falou sobre o texto, né, do boi e da ovelha, eu quis trazer o que está por trás também desse texto, a questão da integridade, porque às vezes a pessoa lê ali e é só falando de boi, ovelha, sacrifício, sangue e tal. Tá tudo certo. Não, está falando ali de integridade.
Você tem que ser íntegro com Deus. Não adianta você vir, eu vou fazer um sacrifício de um boi e dar um boi aleijado. Teve uma vez que eu estava estudando sobre, eu não lembro qual foi o paraxá, mas foi em Levítico. E uma coisa que Deus falou assim muito comigo é que tem pessoas que vêm para Deus e oferece esse boi aleijado, manco, sabe? Não sei quem foi que falou manco, acho que foi eu. coisa. Como? Ué, minha vida já não serve mais para nada, eu não tenho mais o que fazer, já perdi tudo. Então, o resto do bagaço que eu estou aqui, Deus, eu entrego para você. O que sobrou. O que sobrou. Eu não vou dizer que a pessoa não corra para Deus nesses momentos, né? Mas não é isso que o Eterno quer. A Bíblia fala, a palavra diz o quê? Põe-te em pé e eu falarei contigo. Ezequiel 1. Levantai, a gente cantou hoje, levantai, ó portais, as vossas cabeças. Quem é o portal? Eu, você. Levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, muitas vezes a gente está oferecendo esse touro aleijado, essa ovelha quebrada, e para Deus, como se estivesse fazendo um sacrifício correto. E aí você não é íntegro com Deus. Porque na hora que você não for íntegro com o Eterno, e chegar, ó Deus, o que eu tenho é isso aqui, tá meio manco, o braço tá meio assim, tal, não sei o quê, mas é tudo que eu tenho. Tem que ter sinceridade. Por quê? Porque quando você for restaurado, você vai ter força para continuar na presença de Deus. Senão vai acontecer como a gente muitas vezes vê em toda a igreja, centro de recuperação, lugares de outras religiões. O que você mais vê são pessoas chegando aos pedaços, reconstrói, né, a alma, a vida e dá as costas. Quando está bem, os nossos sábios falam mesmo, já me falam muito, que o maior teste do ser humano é a abundância. Quando o ser humano está vivendo a vida de paz e abundância, é o maior teste dele para saber se ele realmente ama a Deus ou não. Porque a gente tem que servir a Deus, se aproximar de Deus, amando ao Senhor. A gente viu isso na paraxá passada. Entendeu? Tem uma expressão que fala assim, já fiz de tudo. Só me resta orar. Era para ser o contrário, era você orar, porque se você orar, você não ia precisar fazer de tudo. Você ia ter uma direção, né? Porque, você vai ter... nossa, já fiz, já rodei, já comprei, já paguei, já... O que me resta agora é falar com Deus. Primeiro você faz um monte de burrada, faz um monte de besteira. O que você tinha que fazer antes de tudo isso aí, era você falar com Deus. Porque se você falasse com Deus, todo esse desgaste que teve, você não ia precisar ter. Eu vejo assim... em relação ao trem, né? A gente falando de trilhar. O trem, ele tem as rodas apropriadas para andar no trilho. Se você não quiser ficar no trilho, quiser andar com o trem fora do trilho, é fato que você vai calhar. Então não tem como você falar assim, não, eu vou andar um pouquinho no trilho, vou voltar e vou andar do lado de fora. Já vou ficar encalhado ali. Eu não vou conseguir seguir. E esse tempo que se vai para Deus só até você se ajustar, até você ter alguma coisa, depois você vai embora. Né? Deus, ele tem nos chamado para entregar tudo que nós temos. As prioridades, os projetos, os sonhos. A gente está dentro das estações, vivendo cada estação. Nós estamos agora mesmo no mês de Elu. E o mês de Elu, eu vejo que ele veio com uma atmosfera bem densa, bem pesada, né, Diana? Veio rarefeito, né? E qual que é o princípio do mês de Elu? É a justiça, você estar debaixo da justiça de Deus, da integridade, daquilo que o Senhor, dos princípios e preceitos que o Senhor te chamou para agir. Não tem como você estar fora disso. É o arrependimento, é você enxergar qual é o chamado, qual é o propósito, qual é o projeto, que a vontade é para Ele, que tudo é para Ele, que tudo vem dEle, tudo torna para Ele. Não é buscar um Deus pelo que eu estou precisando. Quando a gente vai mesmo para o banco mesmo, se você precisa sacar um dinheiro, primeiro você vai ter que depositar. Se você não depositou nada, como é que você vai querer sacar? Eu vejo isso principalmente em questões das pessoas quererem receber de Deus algo que elas não investiram. Se você
eu entendo que na alegria nós vamos depositar. Se você serve o Senhor na alegria, quando a gente estava lendo hoje Isaías 58, quando a palavra do Senhor, quando a lei do Senhor, quando a Torá se torna uma alegria, quando o Shabat se torna uma delícia, você está investindo lá na hora da dificuldade. Mas as pessoas, elas querem investir, buscar a Deus na hora da dificuldade e já quer sacar. Você não vai ter para receber. É nesse momento de alegria, igual você está falando sobre, no momento da prosperidade, é que é o teste do ser humano. É o teste da fidelidade. Então, no momento que você está próspero, se você se rende ao Senhor, se tem prazer de estar na lei dele, medita de dia e de noite, como o Salmo 1 fala. Então, nesse Salmo vai falar o quê? Aí você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas você fez o quê antes de ser árvore plantada? Você meditou na lei do Senhor. Você dedicou. Aí você vai ser como uma árvore plantada. Então, se eu pretendo receber do Senhor, se eu pretendo sacar alguma coisa ali no Senhor, primeiro eu vou ter que depositar. E o que é meu depósito? É a minha dedicação, é a minha intimidade. Eu não posso ter intimidade com Deus por você. Eu não posso. Eu posso te ensinar. Mas o meu tempo e a minha dedicação, o que você alcançou até hoje? Ninguém pode te dar. Te deu uma instrução. A instrução está ali. Cada um vai ter um tempo de dedicação. E é esse tempo de dedicação que define o trilho. Se você dedica, eu vou dedicar só essa semana, e a outra semana você saiu do trilho, e você quer continuar tendo a velocidade do trem, você não vai ter. Não, então eu vou voltar para o trilho só mais essa semana para me ter velocidade. Aquela semana você saiu, você perdeu a velocidade. Você não vai alcançar a sua estação apropriada. Eu queria, assim, só fechar essa questão do rei, né? Que eu falei, a terceira coisa eu esqueci, eu anotei aqui, né? Que era eliminar a descendência, né? A missão do rei, né? Que fosse levantado pelo Eterno, né? Eliminar a descendência de Amaleque, construir o templo e julgar algumas causas sem o aval do Sinédrio. Por isso que ele tinha que ser alguém escolhido pelo Eterno. Mas como a gente viu, não aconteceu. O juízo foi distorcido, né? O fundamento se perdeu. Aí o que é que aconteceu, né? A influência do povo prevaleceu sobre o mandamento de Deus. A monarquia que deveria servir para promover o nome de Deus tornou-se uma ferramenta para coletar impostos, e a consequência disso foi a divisão no povo entre o reino do norte e o reino do sul, né? Que é o reino de Israel e o reino de Judá. Então, essa foi a consequência que teve por causa de quê? Uma coisa que a gente viu lá atrás. Um juízo distorcido. Um caminho que não foi um caminho de justiça. Que não importa apenas qual é a meta que você tem. Importa também como você vai alcançar essa meta, entendeu? E aí eu queria ver se a gente já vai passar para Haftarah, porque já tem uma hora, né? Aí a gente já pode passar. Você que está nos acompanhando, hoje esse estudo ele está bem especial, porque além de nós termos aqui a nossa apóstola, nós temos a profeta Diana. E se você percebeu, nós estamos indo e voltando nas porções. Isso. Não estamos dando não estamos pausando porção por porção, porque até o tempo não nos proporciona tudo isso. Mas, em especial isso, nós estamos indo decorrendo nas porções, para que dê para a gente comentar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e falar de todas as partes da Parashá, propriamente dita, da Haftarah e da Brit Hadashah. E Haftarah, profeta, estamos... Isaías 51. 12 ao 12, né? Uhum. Você quer ler? Quer comentar só? Não, eu acho que a gente pode ir pincelando, só depois o Carlos faz, que ele aprofundou mais, ele faz o comentário. Porque assim, meus comentários eu vou pegando uns pontinhos, aí eu vou lendo, isso aqui eu achei isso, aí eu leio mais um pouco, aí eu vou... Não, mas a gente pode fazer o link, né, que essa Haftarah,
né, é a quarta da sequência, né, de consolo, justamente porque aí a gente vê a destruição do templo, por causa da destruição do templo. E aí Isaías vai começar justamente falando, cadê, meu Deus, aqui. Eu sou, somente quem te consola. Quem és tu para teres medo de um homem que morre e do filho do homem que se tornará como palha? Quem és tu que te esqueces do eterno que te fez, aquele que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente a cada dia ante o furor do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a sua fúria, se amanhã ele já não existe? Prontamente será libertado o cativo. Não o farão baixar à sepultura, nem tampouco lhe faltará pão. Pois eu sou o eterno teu Deus, que agito o mar para que rujam suas ondas. Eterno dos exércitos é o meu nome. Minhas palavras pus na tua boca e na sombra da minha mão te protegi, para estender os céus, estabelecer os fundamentos da terra e proclamar: tu és meu povo, ó Sião. Aí pode falar, Carlos, que aí são as três coisas, né, que essa Haftará traz, né? Que está aqui, que é estender os céus, estabelecer os novos fundamentos para a terra e confirmar que nós somos povo, né? Eu acho essa Haftará, eu achei muito interessante. É linda ela. Porque é evidente a misericórdia do Senhor para com todos, né? Logo no começo ele já vem, né, e já fala: eu sou o que vos consola. Quando você fala assim, da questão de consolar, né? Bom, a gente lembra de uma pessoa tomada de emoções e de outra vindo e dando um embasamento, né? Para que ela saia daquela situação, que ela rompa, que suas emoções se estabilizem, que ela consiga caminhar novamente. E aí, quando eu li essa primeira parte, já me veio justamente isso, que o Senhor é quem te dá todo esse embasamento. De todas as multidões das suas emoções, o Senhor, ele vem, te consola, te guia e faz você caminhar. E aí ele vem, né? Quem és tu para teres medo de um homem que morre e do filho do homem que se tornará como erva que seca? Quem és tu que te esquece do eterno que te fez, o qual estendeu os céus e afundou a terra? Então ele vem, né? Vem perguntando, né? Ele fala: eu sou o eterno que te consola. E você? Confirma que você é meu povo? Você entende isso? Né? Se você tivesse tido esse entendimento, você entenderia a questão do consolo. Você aceitaria esse consolo do Senhor. E aí, e aí ele vem, né? Que eu achei extremamente interessante, né? E vem o exilado cativo, depressa será solto, e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará o pão. Pois eu sou o eterno teu Deus, que racha o mar, de modo que rujam suas ondas. E o que foi que o Eterno fez com o povo diante? Rachou o mar. E aí é onde eu volto de novo: eu sou o Eterno que vos consola. Ou seja, ali, quando a gente fala, né, de mar, a gente lembra que tem muita água, né? Bom, se a gente está falando de uma pessoa que consola a outra, a gente está falando de muita emoção, de modo que paralise, né? E o Senhor é quem abre e faz com que o povo passe em terra seca. E a emoção é representada pelas águas. E a emoção é justamente representada pelas águas. E aí ele vem aqui, né, logo nos 16: pus as minhas palavras na tua boca, e na sombra da minha mão te protegi, para plantar-te como as estrelas do céu. Aí eu falei: plantar como as estrelas do céu? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas veja só, na questão de estudo cartográfico, né, na questão de mapeamento, a gente vê que essas pessoas que se dedicaram a fazer um mapa, essas cartas, essa cartografia, elas usavam muito as estrelas como norteamento. Elas usavam muito estrelas como guia, né? E aí tá, ok, o que o Senhor está falando aqui? Eu farei de ti justamente esse guia, esse norte. Ou seja, se nós tivermos amor à palavra do Senhor,
ele vai plantar nós como guia de outras pessoas. Porque, né, estrela é aquela que dá norte. Se ele está falando de plantar, está falando de estabelecer. Então você vai ser, bom, se você estiver, como é que fala? Firmado na palavra do Senhor, você vai ser firmado justamente para consolar. E para ser estabelecer os fundamentos na terra. Isso. Porque as estrelas no céu, os astros, vêm para dar uma direção nos tempos. Mas, como você falou, as cartas cartográficas, o sol para marcar o dia, a lua, tal. Então, da mesma forma que tem força as estrelas no céu, você vai ter força. Por quê? Porque você está agindo dentro de um comando. Você não vai na sua força. Quando você decide seguir o eterno, é como a gente fala assim, você escudar a palavra. A gente escuda a palavra, bota a palavra de Deus como escudo. Você vai agir como um emissário. Você vai agir como alguém que recebeu autoridade para fazer aquilo. Não é só a sua autoridade. Então, da mesma forma, o mesmo que fez e estabeleceu os astros, as estrelas, o sol, os astros no céu, vai estabelecer o seu caminhar aqui na terra. Por isso que ele fala assim, que a segunda coisa é estabelecer os novos fundamentos. Fazendo o quê? Fazendo a humanidade compreender quais são os fundamentos da sociedade. Não sangue e aço. O que é sangue e aço? Guerra. Não é isso, mas sim justiça e paz, que é os fundamentos, né, do Eterno. Os ideais que o servo do Eterno deve ensinar aos filhos do homem. O caminho da justiça que leva à paz, porque o seu caminho vai estabelecer justiça na terra. E quando, aí a gente volta para aquela questão, quando o povo pede para ser igual às outras nações, ele está ofendendo o Eterno. Porque o Eterno chamou o povo justamente para estabelecer uma ética e uma moral acima do que havia na terra, que era sangue e ferro e aço. Que aí vocês que gostam de estudar, né, da escola, é a era do ferro. Você vê, quando você estuda a era do ferro, você vê que o mapa mundi assim, geopolítico da sociedade mudou. Porque quem dominava o aço, o ferro, a técnica de fazer novas ferramentas, avançou sobre os povos que não tinham essas técnicas ainda, o domínio. Então, mudou a geopolítica. Aí, o que é que o Eterno vem falar? Você não vai precisar agir no sangue e no aço. Você vai fazer um caminho de justiça que leva à paz. Porque tem essa promessa de paz se a gente cumprir os mandamentos na terra de Israel. Por isso que fala de Sião, que é o lugar onde Deus escolheu, que foi Sião. Aí você vai ler lá na frente, vai falar, quando você vai ler no 52, desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião, veste-te com as roupas de tua glória, ó Jerusalém, cidade santa. Qual é as roupas da glória? Qual é a roupa do reino? Aí, não vou fazer pegadinha, não. Não para me sentir a professora, mas vou fazer uma tabuada agora. Qual é a roupa, as vestes, o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Você se veste com as roupas do reino quando suas atitudes, seus pensamentos e aquilo que você é no seu dia a dia reflete a palavra de Deus, o reino de Deus. Então ele fala aqui, veste-te com as roupas da tua glória. Qual é a roupa da glória? Aquela que o Eterno deu para eles no Sinai. Trocou as vestes dele. Ó Jerusalém, cidade santa, pois não mais tornará a entrar em ti nem incircunciso, nem impuro. Sacode-te, ergue-te o pó. Eu lembrei de uma música, né? Ergue o pó, sacode a poeira, não sei o que. Sacode a poeira. Essa é. E senta-te, ó Jerusalém.
Desata os nós eu lembrei de Cirilo, das cordas do teu Cirilo, né? pescoço, ó cativa, filha de Sião. Pois assim disse o Eterno: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis redimidos. Pois assim diz o Eterno teu Deus: antigamente o meu povo desceu ao Egito para lá habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Porque eu haveria de deixar aqui meu povo, diz o Eterno, se por nada foi levado. Glorificam-se os que dominam, e meu nome é a cada dia continuamente blasfemado. Portanto, farei meu povo saber meu nome. Ele saberá, então, naquele dia, que sou eu quem fala. Então, quando ele vem esse consolo e vem dizendo o quê? Muda as atitudes. Sacode, tira as cordas do pescoço, né? Tira os grilhões que te prende. Porque o que é que vai tirar esses grilhões? O alinhamento das emoções, o alinhamento do pensamento, até o pensamento, e a educação dos nossos instintos. Por isso que a gente volta e vai e vê a relação com a Paraxá, que é juízes. Estabelece juízes nos portões da tua cidade, para que tenha justiça no seu caminho. Você falou desde o começo, aí você falou aqui agora dos portões. Eu já tinha tido a noção, só que parece que você falou lá no começo que os portões somos nós, né? Não, a cidade. A cidade, né? Os portões. Os portões. Então, o que tem que acontecer? Nós, cidade. Quem tem que estar na frente de nós? As cercas, os juízes. A Torá. As cercas, você vai colocar as cercas. Por isso que a gente vai falar, se não dá tempo, mas a gente vai ver nas cidades de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? É um lugar que guarda a pessoa que pecou sem a intenção, mas que não teve o cuidado suficiente para não cair naquele erro. Porque quando a gente vai ver, a gente pode pensar assim, mas é injusto ser preso, tal, se ele não foi culpado, tal. Mas tem coisas, se você consegue colocar muros de proteção ao seu redor, evita que você incorra num erro, mesmo sem intenção, né? Você vai se proteger. Se você sabe que você não pode beber, você não vai para um bar. Se você sabe que você tem problema com açúcar, você não vai na doceria, entendeu? Então, você toma antes atitudes, né? Precauções. Aí você chega na seguinte situação. A cidade, os portões. Isso. Aí lá, em Gênesis, vai falar assim para Caim: o pecado jaz à porta. Cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Dominá-lo. Então a gente olha e fala assim, tá, se o pecado jaz à porta, eu falo que tem duas situações que batem na porta. Primeiro, o pecado, e segundo, lá, nós temos Jesus, que ia falar assim, que estou na porta, bota e bate. e se tua porta bate, se você abrir, cearei contigo. Só que aí a gente, falando dessa questão do juízo, o que está na nossa porta? O que tem que estar na nossa porta? A Torá, o juízo do Senhor. Porque, às vezes, Satanás vem com sugestões para nós. Mas a analogia é assim, ó, vem os juízes que são instruídos pela Torá. Sim. Entendeu? Porque aí, a gente fala Torá no sentido assim, a Torá vai dar a direção. Mas os juízes, é como se fossem assim, os guardiões. Então, tudo que você olhar, se o seu comportamento já está trabalhado, se você já está condicionado a analisar tudo que você faz dentro da visão da Bíblia, você automaticamente vai ver isso aqui, ó, que está meio estranho. Discerniu, pronto, afasta. Não discerniu, é complexo, procura coisa. Então, quando ele fala juízes e policiais à sua porta, porque os juízes, eles julgam. Então, você vai julgar tudo que você vai fazer, aí o juiz vai julgar. E o policial vai executar. Então, você vai ter um juiz por exemplo, no seu olho. Então, você viu, julgou que não é
não é devido, tá? Você não deve ficar aprendendo daquilo. Então, o policial vai tirar da frente. Aí, quem é o juiz e o policial nesse caso? Você. Entendeu? Porque você vai julgar a situação e você vai tomar a atitude de se afastar ou não daquela situação. E nessa Haftará, que a apóstola está ali no, só aguardando a gente entrar, a Brit, só aguardando, eu só vou finalizar com que ele fala assim, no final da Paraxá, da Haftará, 52:12, pois não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Eterno é que irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. É ele que protege, né? Isso, esse é o consolo. Por isso que a gente fala que é a quarta Haftará de consolo. É uma palavra de consolo para aqueles que tinham perdido o templo. Né? Que quando a primeira destruição do templo de Jerusalém. Então, por isso que a gente fala assim, a Haftará de consolo. Porque Deus lembrando quem é eles. Não é para você sair fugindo como qualquer um. Vocês têm um Deus, entendeu? Eu vou na sua frente na retaguarda, como aconteceu no deserto. Então a gente vai sempre ver os profetas voltando lá para a Torá e citando a palavra da Torá em situações de dificuldade que o povo entrou por causa, muitas vezes, de desviar, né, da palavra, de se afastar de Deus, como a gente vê os profetas, a gente vê Deus falando, né, que eles perderam o amor, começaram a fazer as festas, fazer os sacrifícios de forma automática. Então, aqui, Isaías, ele vai falar sobre isso, trazer à memória a identidade daquele povo, ativar novamente a identidade do povo para que o povo reaja e consiga seguir em frente. Interessante, você falou a questão das vestes do rei, vestes de glória, vestes de roupas de glória. Glória. Aí a questão do reino, as vestes do reino, é que eu falei, não foi? Eu falei do do reino a palavra. Foi. Engraçado que aqui nessa Haftará fala 4 vezes, né? Desperta. Desperta, desperta. Lá tanto aqui no 52 como aqui no 17. Fala 4 vezes desperta, desperta, desperta. Eu vejo assim, quando fala desperta, é a mesma coisa que fala assim, atenção, tenha cuidado. E aí logo aqui depois, além de falar, né, desperta, ele vem e fala, né, põe-te de pé. Então, e aí quando fala da questão de despertar, eu lembro da questão do Shema, né? Ouça Israel. E aí, com base nisso, eu também, com base, né, na questão da gente estar estudando e tudo mais, a questão do ouvido, não tem só no nosso ouvido, né, na parte interna, não tem só a questão de você escutar, mas tem a questão do posicionamento também. Tanto que nosso ouvido interno, ele tem a parte vestibular, que é justamente o que é responsável pelo equilíbrio. Então, o que eu vejo? Tenha atenção, escuta. E desperta, age, né? Um posicionamento com base naquilo que o Senhor está ensinando, ou seja, o seu firmamento, o seu equilíbrio tem que ser no Senhor. Cadê, meu Deus? Eu li aqui. Tanto no 17 quanto no 52. E tem sacode-te, ergue-te do pó e senta-te. Levanta do pó e senta-te. Né? Recobra, venha, bora, desperta para ver quem é você, para saber quem é você, qual é a sua identidade. É como se ele estivesse aqui em cima, ele vai falar da angústia, né? No 51:19 fala assim: estas 2 angústias te sobrevieram, quem se condoerá de ti? Da desolação, da ruína, da fome e da espada, com que te consolarei, né? Então é mesmo um chamado para que eles voltassem àquele posicionamento que eles tinham lá atrás, de que era o povo de Deus, né? Que era o povo do Eterno. Apóstolo Ivani, Brit,
Pensando na canção, levanta, sacode do pó, quebra as cadeias. Já pegou, né? Vai Não ficar precisa pra falar nós, nada, não. Não. Não precisa falar nada. Não, Tirar lençol. e é tremendo, porque se você se levanta, se você se coloca de pé, se você olha para cima, não tem cadeia que te prende mais. O caminho é olhar para o Senhor. Quando eu olho para baixo, Filipenses vai falar sobre você olhar para o seu Deus chamado estômago. Você vai olhar para quê? O que remete o estômago? Sua vontade. E a sua vontade é boa? Não é, a vontade é sempre contaminada. Então, se você mantém os seus olhos no Senhor, Ele te guia, Ele te mostra o caminho. E você não cai na dependência, você não cai no orgulho, você não cai na soberba, porque você olhando para cima, você depende dele. Você não sabe onde seus pés estão indo? Então, é outra canção da Nóbrega que fala sobre isso, né? Quando eu rendo, eu levanto as minhas mãos aonde os meus pés, eu não me preocupo mais com ele, porque os meus pés poderão falhar. Quando é que ele fala? Quando eu subo nas águas. Quando eu pisei nas águas, o que que me segura? Meus olhos. No Senhor, não nas águas. Se eu olhar para as águas, eu afundo. Aonde que eu tenho que olhar? Para o Senhor. É E isso aí? mesmo. Aí ele passa a ser o meu caminho. Aí ele passa a ser a minha verdade. Aí ele passa a ser a minha vida. E eu vejo que o Senhor está a cada dia nos treinando nesse caminho de firmar os nossos olhos. É curioso porque lá no Éden, antes da queda, era o ouvido, né? É. A primeira Abriu coisa, os olhos. abrir os caiu. olhos, nós perdemos a audição. Hoje vamos olhar dentro da natureza. Os animais, o que que os animais têm? A audição. O homem, a audição é rasa. Duas coisas fortes o homem perdeu depois da queda: a audição e o olfato. Nós não conseguimos sentir o cheiro. É bem pequeno, é bem raso. Então, a audição, o que que a audição vai trazer? A audição traz a direção, a audição vai trazer o equilíbrio. Eu até estava, já estou diagnosticando algumas pessoas, Diana, a partir da Paraxá, a partir dos estudos. Uma pessoa chegou para mim falando que estava sentindo muita tontura, ânsia de vômito e que ia procurar um neuro. Eu falei, não, filha, vai para um otorrinolaringologista. Aí ela falou, não, mas eu vou procurar um neurologista, porque eu estou sentindo muita tontura. Falei, não, filha, deixa eu te falar. Isso foi mês passado, né? Falei, primeiro, você está debaixo da atmosfera de ave, de Simeão, ouvido. Isso é ouvido, vai para o otorrino, porque os seus cristais saíram do lugar. Você passou por alguma situação em que uma palavra entrou e essa palavra não foi filtrada, você ouviu só a parte ruim, porque a gente escolhe o que vai ouvir, né? Porque a palavra de Deus não fala ouvir e saber ouvir. Então, ouviu só a parte que cabia. Então, ficou decepcionado ali. Isso causou uma ansiedade. Essa ansiedade desregulou os labirintos, saiu os cristais dos lugares, a palavra reverberou naquela água. A água, ela vai dar uma frequência. Essa água agora, ela vai para as outras partes do corpo. Porque ali pelas células desregulou os rins, desregulou o estômago e começou a vomitar. Ela ficou olhando para mim assim, falou, você é médica? Falei, não, estudo Torá. Foi no médico? O que era o problema? Labirinto. Não era neurologista. Mas o diagnóstico foi todo dentro da palavra. Qual que era a atmosfera? Simeão. Esse mês, o que nós temos nessa atmosfera? Qual é o órgão? O gerar. O que eu estou gerando? Estou gerando dependência no Senhor? Estou gerando expectativa, vou servir, vou estudar, porque eu preciso ser reconhecido lá fora, simplesmente para a minha vontade? Aí eu estou olhando para o estômago. Simplesmente para que as pessoas vejam que eu sou o cara. O que eu estou gerando? Ou eu estou gerando os projetos que eu concebi no mês gestante, no mês de agosto. Concebi os sonhos do Senhor, nesse mês eu estou gerando. Mas para gerar, existe uma lei. Para você gerar, durante a gravidez, a mulher tem leis. Tem muita coisa que a mulher não pode fazer. Ela não pode pegar peso, ela não pode cair, ela não pode sentar de qualquer jeito. Tem todo um cuidado, não tem? No mês
do gerar, que é esse de Elu, você está gerando o quê? O projeto, para que você possa alcançar, no mês de Tixerê, o duplo fruto. Mas esse mês é um mês de quê? Ele é um mês de leis. Ele é um mês de você medir, de você observar, de você olhar para trás, o que você precisa corrigir. Esse é literalmente um mês legal. Mas não legal de joia. Joia. Bacana. É legal de lei. Esse é o problema, Diana, que eu vejo hoje dentro da... estudando Torá, né? Porque a Bíblia passou a ser legal de joia. Não legal de lei. Não. De lei passou. Não preciso mais olhar para isso. Yeshua veio, não precisa mais olhar para a lei. É legal de joia. Mas aí eu vou pegar seu gancho, a gente vai para Hebreus, né? Bora lá. Hebreus 10, 28 ao 31. Quem desconsiderasse a Torá de Moisés era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas que a gente viu lá, né? Em Shoftim. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. E a gente está lendo Hebreus, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Entendeu? Então, para aqueles que dizem que não tem, né? A lei é ruim, que dirá, a lei é severa, ruim não, vamos dizer assim, severa demais, é passada. Hebreus aqui fala, que dirá quem tratar comum algo que tem o sangue do Cordeiro. O sangue da aliança. Assim. Pode falar. Porque assim, quando fala ai daquele, né, que pisar o sangue da aliança, tratar como comum, né? Quando fala disso, a única coisa que eu lembro é uma pessoa ignorante que não tem esse embasamento, porque se ela tivesse o entendimento, logo ela não faria isso. Mas aí o que é que acontece? Tem dois... Aí a gente vai para aquela questão das pessoas que estão no leite e aqueles que já estão com alimento sólido. Que eu não lembro qual é. É Hebreus também que fala sobre isso. Acho que é Coríntios. É Coríntios que fala do alimento sólido. Então, você tem um momento. Quando eu era menino. Quando andava com menino, falava coisas de meninos e tal. Então, o que é que vai acontecer? Se você não conhece a Torá, existem as 7 leis noéticas. Que aí você pode pesquisar, eu não vou entrar aqui porque senão vai ficar muito... Então, são leis que foram estabelecidas depois do dilúvio, que são parâmetros de justiça para as nações. Se você quer servir a Deus e faz uma aliança com o Eterno, se você faz uma aliança com o Eterno, você tem a obrigação de saber a sua parte da aliança. E aí, quando a pessoa está tomando leite, é o quê? É a bondade de Deus que a gente fala. Então, é o nenê que precisa da mãe, do leite materno, do colo, do peito da mãe. Então, ele não sabe de onde vem. Ele não tem que fazer nenhum esforço. Mas vai chegar o momento que você vai ter que crescer. E aí, não cabe a desculpa de que eu não sabia. Por quê? Porque existe também o senso comum. Se você faz o mal para o seu próximo, se você prejudica, se você não é íntegro nas suas ações, você não precisa ler Bíblia para saber quantas pessoas lidam. A gente tem a justiça, a lei das nações, que é um dos mandamentos da lei noética, é você respeitar a justiça, as leis do país onde você vive, que está baseado nas relações interpessoais. Então, você vai chegar a um ponto que você vai cair no juízo. E aqui, quando fala assim, Adonai julgará o seu povo. Por quê? Porque o seu povo, que se chama pelo nome dele, tem a obrigação de saber qual é a sua parte na aliança. Aí a gente for lá, eu acho que é João, cadê João 15? Você vê João 15, que palavrinha doce, ó.
Eu gosto de ler essas palavras porque às vezes fica parecendo que a gente estuda a Torá é dura, né? é brava, é coisa. Dura Aí e você vai ardente. ver aqui, ó, Yeshua falando, né? Eu sou a videira, João 15, e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. Já. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Então, o que é que acontece? Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, ou seja, você não pode exercer justiça própria e fazer as obras que você entender. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, né, separado da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Então, o pai faz o quê? Só limpa aquele que dá fruto. O Eterno só vem para julgar os filhos. O juízo julga o seu povo. Dentro da Torá, o Eterno vai julgar o seu povo. Quem se denomina povo de Deus. Quem não, vai ser julgado pelas leis noéticas. E aí é outra questão, é outra coisa, não é dentro daquilo que a gente tem como a nossa Constituição, né? Que é a palavra de Deus. E aí é bem suavezinha essa palavra, né? Não, aí vamos olhar para a Torá e vamos achá-la dura. Porque, meu Deus, ele vem e ele limpa. Ele corta. É. O que dá fruto, ele limpa para poder crescer e dar frutos. Vai limpando, Continuar vai dando podando, frutos, vai continuar dando fruto. O que não dá fruto, ele corta, porque tem que dar fruto. A fé, ela tem que dar fruto. Eu já falei muito sobre isso. Assim, o fruto da fé não é só o acreditar. O fruto da fé é a confiança, que aí a gente vai para Isaías. Acorda, desperta, confia que eu sou o teu Deus. Você não é como as outras Ou nações. seja, de fruto. Dê fruto. Sua fé tem que dar frutos. Não é só eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. É você agir como alguém que está debaixo de um governo. E tem um rei, tem um senhor, né? E Jesus fala lá, né? Porque diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Ou seja, né? Vestem-se dos vestidos de tua glória. Ele ficou impactado. E aí já dá para encerrar vocês? E quando a gente olha para esse lado do fruto, Cada horário. se o Senhor, se você está aqui, ó, porque ele continua. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os homens, e secará, e os colhem e lançam no fogo, né? E ardem. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você foi limpo e você deu fruto. Então, a parte do reconhecimento também, ela vai vir a partir do seu fruto. Não, e a minha palavra estiver em vós, né? Por Não quê? é? Porque por que você vai pedir e vai acontecer? Porque não é a sua palavra. Não é. É a palavra do Eterno que vai estar em É você. tudo dele. É tudo dele. É para ele. Porque a Tudo dele partir é pra do ele. momento que você deu fruto, qual é o fruto que você deu? Vamos olhar lá para Gálatas 5:22. Fruto da alegria, do amor, da bondade, do domínio próprio. Benignidade. Aí, quando olha para os frutos, pronto. Aí sim, você pode dizer que o Pai o enviou. Aí no 7, se vocês permanecerem unidos a mim, as minhas palavras a vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aí continua. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado. Pelo fato de vocês darem muitos frutos, somente dessa forma provarão que são os meus discípulos. Só depois de tudo isso, vai provar que nós somos discípulos. E esse muito fruto, muita gente pode entender como um inchaço da igreja. Ou seja, vai trazendo muitas pessoas, vai causando aquele inchaço, mas você vê que são pessoas que estão vindo, mas elas estão vazias. Não tem o DNA. Não está enxertado na videira. Você vê que não tem uma resposta. Se você for enxertado na videira, você vai dar os frutos o quê? Da videira. Aí você é enxertado na videira e da goiaba.
Eu entendo o que ela fala, porque às vezes a gente vê frutos como vidas, né? Só vidas. Só. Mas às vezes o fruto é um trabalho que você realiza, é a atitude de confiança, a postura de confiança que você tem diante do Eterno. Deus envia você para fazer uma missão e você confia que Ele vai estar com você. Produto positivo naquilo que, como é que fala? É um produto positivo como é que fala? Do seu trabalho. Do seu trabalho da sua fé. Dedicado ao Senhor. Isso. Tudo aquilo que você faz no Senhor isso. gera resultado, bom, esse é o bom fruto. Isso. Se você é um mestre, se você é um professor, você ensina a palavra para aquelas pessoas que precisam de discernimento, precisam aprender a palavra. Você está dando fruto. Se você consegue tirar as pessoas, a gente tira a pessoa do 0 para o 2, para o 1, para o 2, para o 3, você vai tá dando fruto. Seu ministério está fluindo. Se você é um apóstolo e você está respondendo a Deus pelo território que você cobre, e você tá, quando Deus dá um comando, você vai e faz, você vê aquela região mudando, você está dando fruto. Aí, se você é um evangelista, você está conseguindo, né? Sua rede está vindo, trazendo para que o pastor pastoreie, para que o mestre ensine, você está dando frutos. Então, cada um, dentro do seu ministério, dentro da sua vocação, vai dar o fruto que vem através do quê? Da confiança. Não é só a fé, eu creio que Deus existe. Sim, mas se você crê que Deus existe, Deus está lá e eu estou aqui, eu vivo minha vida e Deus vive a dele, não tem. Ou até assim, né? Aí volta na gravidade. Enquanto eu estou dentro da igreja, eu estou debaixo da competência do Senhor depois. A sua vida é outra. Você não muda, como é que eu vou dizer, o seu comportamento. A palavra não molda o seu caráter. As suas debilidades continuam ali. Você não trabalha para evoluir, entendeu? É a cultura, né? Você tá como se fosse uma videira, o ramo não está dando fruto. Está no Egito ainda. Está no jardim, mas não está dando fruto. Bom, o nosso papo tá bom demais, mas isso que a gente foi indo, voltou para as porções e tal, mas eu acho que nós tivemos um tempo muito proveitoso. Eu aprendi muito, já anotei muitas coisas aqui. Não só que eu tinha anotado, mas eu anotei bastante coisa. E eu quero agradecer a apóstola Ivani por estar conosco, profeta Diana. A gente ainda vai conversar sobre os negócios de Noé aí. A gente vai conversar sobre os negócios de Noé. Outra paraxá. Não vai ficar assim não, né? Não vai embora de graça, não. Mas queremos te agradecer. Agradecer também, Carlos, por estar aqui conosco, né? Nos acompanhando. E você que está em casa, que assistiu até aqui, eu quero agradecer a sua audiência. Pedir mais uma vez que você possa curtir, comentar, compartilhar. Nos siga nas redes sociais. E, profeta Diana, você ora para encerrar esse momento? Essa paraxá, né? Porque essa paraxá foi forte. Aí ora para a gente encerrar. Ai, Pai. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós rendemos, subimos, Senhor, com essa paraxá, Pai, diante de Ti. Pedimos que o Senhor purifique com o Teu fogo tudo aquilo, Deus, que precisa ser purificado, que muitas vezes vem nossas palavras, né? E não vem da forma devida, porque nós ainda estamos aprendendo mais de Ti e caminhando nesse caminho, né? Que é o caminho da justiça do Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que se debruçou para estudar um pouquinho da paraxá nessa semana, cada um que tem sido atraído pela Tua palavra, Adonai. Que o Senhor possa abençoar com entendimento, levar a outros níveis de conhecimento, se aproximando cada vez mais dos Teus fundamentos e dos Teus princípios. Que, como está escrito, né, nessa paraxá, né, que justiça perseguirás. Que essa palavra seja
como se fosse a nossa bandeira, que a gente venha perseguir cada vez mais a tua justiça, Adonai, para fazer desse lugar um mundo melhor, para trazer a tua bondade para essa terra, para que menos pessoas possam sofrer as injustiças desse mundo e que a gente possa estabelecer o teu reino, não só aqui em Goiânia, mas em toda a nossa nação. E em todas as nações aonde o Senhor possa levar essa palavra. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida do Stefano, a vida do Carlos, a vida da apóstola Ivani, por abrir esse espaço, por dar a oportunidade de conhecer mais sobre a Torá, de levar a Torá para outros lugares onde nós não conseguiríamos ir fisicamente, mas através desse vídeo, através desse estudo, a gente vai alcançar outras pessoas. Deus, que venha sobre nós a tua bênção, que a gente consiga estabelecer esse caminho de justiça, que os nossos portões da nossa alma, os portões da nossa cidade, sejam, Senhor, abençoados com juízes e policiais que tenham juízo reto, que a gente consiga discernir, Adonai, discernir o tempo e o modo, e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Rendemos a Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Se você pode, abra sua mão, vamos liberar uma bênção. Yevareha Adonai veish merecha, Yaecha Adonai panavilecha vihunecha, Issa Adonai panavilecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Shabbat Amém. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.